Flávia e o... Não, não. Então, liga correndo, porque eu já vou chamar no começo. Por programa diário direcionado para a terceira idade. E para aqueles que fazem aqui gravitam em torno dessa crescente faixa da população. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, prestadores de serviços, artistas, homens públicos, cultura, lazer, turismo. É legal que o blog dele é o cafezinho, aí tem uma sessão que chama cafeína, cocaína. Contamos com a sua audiência e participação. O melhor para melhorar diariamente das 11 ao meio-dia aqui na Trianon. Prevent Sempre, o plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 7722 Tirar isso daqui, não. 0800 7722 400. ANS 30.214-7. Ah, não. GYK 650. Tá ligado lá, tá lá, compartilhado. Com cafezinho e com essa livro, né? Santo André, São Paulo, Brasil. 5h em ponto. Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Mais mortos no fim de semana. Escolas fechadas. Milhares de estudantes sem aula. Um autêntico toque de recolher. Esse é o panorama da Rocinha depois que tropas do Exército invadiram a favela. O clima de paz dos cemitérios é o retrato da falência do Estado numa das maiores metrópoles do continente. O Rio de Janeiro hoje é uma mistura de desordem pública, falta de esperança e ambiente de guerra civil não declarada. Na falta de políticas e de dinheiro, roubado para fins que o Brasil conhece, os governos locais e federal só oferecem armas como solução. Falsa solução. Todos sabem que o problema das drogas não está nos morros. Os grandes traficantes da planície e do Planalto habitam mansões de luxo sem serem incomodados. Usam o povo pobre como bois de piranha para girar negócios de bilhões. Como bem disse o jornalista Jânio de Freitas, abre aspas, o tráfico proveniente das Rocinhas é uma desgraça. Há, porém, um tráfico mais devastador. O tráfico de drogas destrói indivíduos. O tráfico de influência nos gabinetes e salões do poder arrasa multidões, mais de 200 milhões de seres roubados em dinheiro e em direitos pelos negócios do suborno e da influência. Fecha aspas. São 5h02 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando a vocês que quem quiser participar pelo WhatsApp, basta ligar 11 99583 9700. 11 99583 9700. Pelo Facebook, o nosso endereço é Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon, onde você pode nos assistir ao vivo nesse momento e acessar os programas anteriores. E lembrando que todos os dias, à 1h da manhã, Contraponto tem uma reprise pela Rádio Trianon AM 740, que você pode acessar pelo seu rádio elétrico, pelo seu rádio de pilha, pelo smartphone, pelo computador, do jeito que você achar melhor. Bom, estamos aqui com Alberto Vilas, em Brasília com Flávia Rocha Mello, e hoje teremos um convidado muito especial, que a gente vai anunciar daqui a pouco. Antes disso, Flávia Rocha Mello tem informações de Brasília. Flávia, por favor. Boa tarde, Ricardo. Brasília hoje é um dia mais calmo. A leitura do parecer daquela denúncia contra o Temer foi adiado mais uma vez. É que não houve colo por aqui. Você imagina, de 513 deputados, apenas 23 apareceram. E a necessidade era 51 para poder ter a leitura. Quantos apareceram? 23. Menos de 5%. Mas é segunda-feira, Flávia. O que você queria também? Deputado em Brasília, segunda-feira, está querendo demais, Flávia. Flávia, que isso? Sabe que o ponto dele não vai ser cortado.
cortado, né? Porque só é cortado o ponto se você falta a sessão de votação. Ah, tá. Então você pode, segunda e sexta não precisa ir, porque não tem votação. Isso. Tá, 3 dias por semana, mas é melhor assim, viu, Flávia? Porque do jeito que esses caras estão votando coisa absurda, É melhor não ficarem por aqui, eu acho né? melhor eles ficarem cada um no seu estado e não terem a cara de pau de comparecer na eleição no ano que vem. Mas desculpa, vamos lá. E além da leitura, vocês vão precisar decidir se a denúncia vai ser fatiada ou não. Por que ela seria fatiada? Porque tem 2 crimes. O crime de obstrução de justiça, que segundo o Ministério Público Federal foi cometido só pelo Temer. E o crime de formação de quadrilha, que tem aí também o Eliseu Padilha e o Moreira Franco. O Rodrigo Maia foi lá ao Supremo agora para saber se fatia ou não fatia a denúncia. Os técnicos da Câmara falam que não é Se para fatiar. fatia ou não fatia o Angorá. Com o Rodrigo Maia, o fatiador. Eles falam que não precisa, que não deve. E aí vem a outra questão, que é quem vai ser o relator. O presidente da CCJ chegou aqui, que é o Rodrigo Pacheco, lá do PMDB de Minas Gerais, chegou até a pensar em colocar alguém do PSDB. Mas o Ricardo Trípoli, que é o líder do partido, disse que não. Que se for um tucano o relator, vai dividir ainda mais o partido que já está mais do que dividido. Então, agora é isso, né? Vamos ver se amanhã vai ser feita a leitura, porque tem problema por aí. Porque tem o Partido da República, que hoje em dia é o Ministério dos Transportes, com o Maurício Quintela. Eles não querem ficar só com o Ministério dos Transportes, não. Eles querem mais. Eles querem a Secretaria de Portos, que hoje é do Helder Barbalho, filho do Jader. Nossa Senhora, mas... O senador Jader Barbalho, antigo conhecido. Certo. Então, se o Temer for atender ao PR, vai comprar uma briga com o PMDB do Senado. Só que também, se não atender ao PR, não garante votos para barrar a denúncia. Então, é essa confusão. Mas hoje, dentro toda a confusão, o dia está tranquilo por aqui. Tá, bom, se isso aí é um dia tranquilo, imagina o que é um dia tumultuado, né? Quer dizer, sem deputado em Brasília já tem essa confusão, imagina com os deputados. Mas é bom, olha, pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, não vamos se preocupar que não tem votação no Congresso. Quer dizer, podemos pelo menos respirar um pouquinho, desde que, evidentemente, não estejamos na rocinha. No Brasília hoje, Flávia, está parecendo, me lembrou a minha infância, quando a gente ia montar um time de futebol, que só tinha perna de pau, aí assim, quem que vai jogar no gol? Ninguém queria ir pro gol, aí não, fulano não joga no gol, aí o dono da bola aparece, não é? É difícil montar um time, né? Isso mesmo, hoje não consegue. 23? 23 não dá, não dá, não, 22, né, mas se machucar alguém... Dá 2, mas isso, dá. O futebol ainda tem 22, o Congresso não mudou ainda a escalação. Bom, eu queria chamar agora, com muito prazer, é uma honra para nós, o nosso querido Miguel do Rosário, que é mentor, idealizador, enfim, é um cara que toca um dos blogs, ele não é nem um blog, é um portal, um dos mais importantes portais, blogs de mídia alternativa do país, O Cafezinho, baseado no Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro, não sei aonde nesse momento, porque o Rio de Janeiro está essa confusão toda. Sitiado no Rio de Janeiro. Sitiado no Rio de Janeiro, nosso parceiro de transmissão, nosso parceiro de conversas, nosso parceiro de troca de vídeos, assim por diante. Miguel, super prazer de te receber aqui. Como é que você está? Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Miguel, eu queria saber, bom, evidentemente não podia escapar disso. Como é que está a situação no Rio de Janeiro? Dá para chegar aí no Rio? Você está conseguindo sair de casa? Conta aí um pouco para a gente, como é que está esse negócio. Ricardo, a situação está ruim, mas deve lembrar que o Rio de Janeiro vive uma situação de problemas com segurança pública há muitos anos. Então, o carioca, de certa forma, está acostumado com isso, né? Os morros, eles guerreiam, há guerras entre facções há muitos anos. A gente vive períodos de crise regularmente. O que acontece hoje no Rio de Janeiro, na verdade, o problema maior não é nem essas guerras que estão acontecendo agora, porque isso passa, são crises momentâneas. O problema do Rio é econômico. A economia está destruída, o desemprego está muito alto. Então, isso faz com que a gente tenha medo de que esses problemas nos morros, esses problemas de violência, eles não sejam mais espasmos de violência, como sempre foram, mas se tornem agora como problemas mais
mais orgânicos da cidade, e que por isso o medo está maior agora, porque as pessoas sabem que o desemprego está muito alto no Rio de Janeiro, o desemprego afeta de uma forma muito mais dramática as comunidades mais pobres, as favelas, a Baixada. A Baixada Fluminense sempre teve um desemprego 3 vezes mais alto do que da capital, por exemplo, do que das áreas nobres, nas comunidades. Nas favelas, por exemplo, você tinha um desemprego até baixo, porque a pessoa que mora na comunidade próxima assim, à cidade, os bairros mais nobres, as pessoas conseguiam emprego com certa facilidade. Mas agora não. Agora você tem o desemprego muito alto na comunidade, a gente não sabe como isso vai ser resolvido, e você tem um espírito de luta de classe muito forte, né? Porque a divisão política no Rio de Janeiro é muito profunda. A comunidade vota num candidato, o Zona Sul vota em outro. E a Zona Sul do Rio de Janeiro, ela tem culpa pela situação atual, porque ela apoiou o golpe, ela apoiou todos os problemas que se desaparam sobre o país. Eles foram apoiados com muita força por essa elite carioca, que é muito egoísta, uma elite que a gente não pode esquecer que elegeu Eduardo Cunha. Então você tem aí uma certa vingança do destino contra o Rio de Janeiro, porque Eduardo Cunha ele é do Rio de Janeiro, uma figura muito típica do Rio de Janeiro, fez campanha anunciando no Globo. O Eduardo Cunha era o candidato que mais anunciava no Globo, anúncios enormes nas páginas internas do Globo. Então a gente vive uma situação dramática aqui, a gente não sabe qual a solução, porque teria que ser econômica. O Rio de Janeiro precisa de emprego e precisa retomar a sua indústria. Miguel, é o seguinte, a impressão que a gente tem aqui de São Paulo, embora o nosso programa seja nacional e internacional, aliás, como o seu blog também, com essas facilidades da internet, é de que a gente vai desembarcar no aeroporto Santos Dumont, ou no Galeão, e vamos chegar aí, a coisa está conflagrada. Está conflagrada, é tanque na rua, é militar pedindo carteira de identidade, bom, e assim por diante. É uma situação de que, bom, como você bem disse, essa situação já vem se repetindo há vários anos, e sempre antes de algum evento mais importante, por exemplo, a Rio 92, depois teve os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, aí depois, agora teve o Rock in Rio, aí de repente aparece o Exército para dar uma aparência ali de que a coisa está meio dominada, controlada, e assim por diante. Essa sensação que a população tem, ou a população ela enxerga isso como... Porque a gente sabe que a topografia do Rio ela é bastante característica, quer dizer, as favelas não estão aqui que nem São Paulo, meio na periferia, meio isoladas da tal elite, e assim por diante. Lá não, lá os pobres moram em cima e os ricos moram embaixo, como dizia o Lévi-Strauss. É uma situação topográfica bastante peculiar. Mas eu queria saber, como é que está o clima na cidade? Eu vou amanhã no Rio, supondo. Chego lá, como é que está a situação? Fala pra gente. Tranquilo. O Rio de Janeiro, o carioca, ele tem um espírito, nesse sentido, meio londrino. Né? Aquelas histórias que a gente ouve de Londres, no auge da Segunda Guerra Mundial, os nazistas atacando Londres, jogando bomba, e os londrinos indo ao trabalho normalmente, indo tomar seu chá, indo tomar seu chopp no pub. Os cariocas, eles levam a vida normalmente, vão para os bares, tomam cerveja, as pessoas tocam o seu dedo normalmente. Você tem um setor mais apavorado, que é historicamente apavorado, se tranca em casa, que é o setor da Zona Sul, mas a maioria da população não tem nada a ser roubado, então as pessoas nem tem tanto medo assim. Então as pessoas saem na rua normalmente, né? As pessoas têm que trabalhar. Enfim, o carioca toca a sua vida. Agora, o que é importante as pessoas que estão ouvindo aí o programa entenderem é o seguinte: o Rio de Janeiro sofre porque o Rio de Janeiro, diferentemente de Minas, do Espírito Santo e de São Paulo, ele não tem agricultura, não tem muita agricultura. Então, você tem um desemprego muito grande que não é absorvido pela área rural. A gente não tem indústria. O Rio de Janeiro perdendo sua agricultura para esses 3 estados que o rodeiam. Né? Até para o problema de latifúndio. O Rio de Janeiro é um estado com muito terra improdutiva de latifúndio, porque é uma herança da escravidão. Você sai
fundiária natural, a divisão fundiária do Espírito Santo é muito democrática, você vê tudo plantado. No Rio, você atravessa o estado do Rio, você não vê uma plantação. Você só vê os morros pelados, tudo devastado pela agricultura escravocrata e pelo sistema de latifúndio. E você não tem indústria, por causa da guerra econômica de São Paulo e de Minas. Então, as indústrias se moveram todas para São Paulo. O Rio, com o petróleo, o Rio tinha sido salvo. O Rio tinha encontrado uma solução econômica e começou a crescer muito rapidamente. Entendeu? Aí, porque começou a surgir as indústrias de óleo e gás, a gente tinha muita esperança aqui na Comperge, que seria a maior refinaria da América Latina. Mas aí chegou a Lava Jato, né, que a gente já sabe que foi financiada por Washington, os porões de Washington, destruiu a indústria de óleo e gás, e agora o Brasil está comprando óleo diesel dos Estados Unidos e paralisou a sua produção local de derivados de petróleo. O Alberto Vilas quer falar. O Alberto Vilas é um carioca que está exilado aqui, senão é um mineiro, mas muito carioca, e atualmente está exilado em São Paulo até o próximo destino, que também já morou em Paris, não sei o quê. Alberto Vilas. Miguel, é o seguinte, eu sou um pouco jornalista, um pouco historiador, um pouco memorialista. Hoje de manhã eu estava consultando meus arquivos lá em casa e estava percebendo o seguinte, essa história, quando você falou logo no início que essa história do Rio é antiga, vem de longo tempo, se você pegar a imprensa brasileira dos anos 80, no início dos anos 90, só tinha um culpado para a situação do Rio, que era até um pouco parecida com o que é hoje, Leonel Brizola. É impressionante, você pega os telejornais, as capas de revistas, parecia assim, o culpado pela violência no Rio, pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquelas capas com um revólver, o Cristo levantando as mãos ao alto, parecia assim que só tinha um culpado, que era Leonel Brizola, que fazia acordo com o traficante e tal. Você imagina que 20 anos depois, assim, quem é o culpado hoje? O culpado hoje é o golpe. Para resumir na sua palavra. O Rio de Janeiro é uma cidade, digamos, uma região, né, do Estado, que ele é muito sensível às crises econômicas nacionais, porque ele é muito, como ele não tem indústria, não tem agricultura, ele depende muito de serviços, inclusive na área de pesquisa, né? Ele depende de investimentos, é um Estado que está a se construir depois do trauma que foi da migração da capital para Brasília. E o culpado hoje é o golpe, né? Que aí, no caso, é a Lava Jato, a Globo, que destruíram a economia brasileira, né? Mas de uma forma muito particular o Rio de Janeiro, onde o setor de óleo e gás era o carro-chefe. Ao redor dele se desenvolviam várias indústrias. As pessoas não esquecem, o petróleo não é só para fazer gasolina, o petróleo é para fazer plásticos também, quer dizer, centenas, milhares, talvez, de derivados. E essa indústria estava muito florescente, você tinha os investimentos aí na Comperge, e você tinha investimentos na área de siderurgia também, muito importante. O Porto de Sepetiba foi construído com novos terminais, o Rio estava se tornando um novo polo de exportação nacional. Então, o Rio estava crescendo. O desemprego no Rio chegou a 4%, para você ter uma ideia, na cidade do Rio. 4%. E tudo isso que está acontecendo espanta os turistas também, né? Porque o turismo é uma fonte de renda considerável para o Rio de Janeiro, né? Exato. Agora, você não tem projeto, né? Porque tem uns hotéis aqui que são mais caros que Nova York. Você não tem um projeto do governo do Estado. Agora, o governo do Estado tem culpa também, o governo do Estado, porque a gente sempre avisava, todo mundo avisava ao governo do Estado para não usar royalties de petróleo com custeio, porque isso aí, evidentemente, que é uma insanidade, por causa da volatilidade das cotações internacionais de petróleo. Mas usaram, né? Então, quando o petróleo caiu, quando os preços do petróleo caíram de uma forma muito forte, muito dramática, isso aconteceu simultaneamente com a Lava Jato, que paralisou toda a indústria. Então foram 2 caminhões, cada um vindo de um lado, atropelando a economia do Rio de Janeiro. A Lava Jato e a queda da cotação dos preços do petróleo.
Hoje, você falou em Brizola, eu estou terminando uma entrevista aqui com o neto dele, Leonel Brizola, com o texto nome, que é o vereador do PSOL. Ele estava lembrando do avô dele, e estava lembrando, tem umas coisas muito irônicas, ironia negra, assim, né? Humor negro. Que, por exemplo, na Rocinha, você tem uma avenida lá chamada Olímpio Mourão. Que para quem não sabe, que foi o general que desceu de Minas em 31 de março de 64 e que foi o estopim, não, que deu início ao golpe militar de 1964. Ele com as tropas dele em direção ao Rio e São Paulo, né? E aí a Rocinha, você vê, o exército ele entra na Rocinha, tanque de guerra, a coisa mais ridícula do mundo, vai tirar onde com aquele tanque? E quando a gente vê aqui essas imagens na televisão do Exército entrando na Rocinha para acabar com o tráfico, a gente lembra, sabe de quê? Que eles não conseguiram saber até hoje de quem era e para quem ia aqueles 500 gramas de pasta de cocaína. Até hoje eles não descobriram de quem que era aquilo. Como é que eles vão entrar no morro para acabar com o tráfico? Né? Parece uma piada para a gente aqui. É um teatro. Já saiu pesquisa mostrando que a criminalidade aumenta enquanto o Exército ocupa alguns lugares do Rio de Janeiro, só para fazer um teatro para acalmar as madames da Zona Sul, sabe? E nas redes sociais as pessoas estão procurando o Crivella, né? Tem até cartaz, assim, procura, assim, diz que o Crivella sumiu, ele deu uma de Dória, né? Cadê o Crivella? Ele deu uma de Dória, é isso. Cadê o prefeito, Miguel? O prefeito sumiu, o Crivella, nossa, o Crivella, a gente já sabia que o Crivella seria ruim. Ele seria ruim, mas ele está sendo muito pior do que a gente imaginava. Talvez pelo fato dele ter vindo, assim, impulsionado por um sentimento de direita muito, muito baixo, que não representa o Rio de Janeiro, sabe? Ele foi apoiado pelo turno do Bolsonaro, pelo PSDB. Então, por causa dessa histeria anti-esquerda, sabe? Que não é uma coisa carioca. Carioca é uma cidade rebelde, uma cidade de esquerda, uma cidade que sempre votou na esquerda. Então, por causa desse momento ruim, elegemos um cara que veio junto com uma série de secretários. Os secretários dele são todos assim, do Bolsonaro, do PSDB, entendeu? Então, são caras que não são conectados com a tradição do Rio de Janeiro, não fazem nada, não trabalham. Então, perdido no meio do tiroteio, né? Estão perdidos no meio do tiroteio e não fazem nada. Agora me diga o seguinte, Miguel. Os caras puseram 1.500 homens do Exército aí para, segundo eles, pacificar a Rocinha. A gente sabe que é uma pataquada isso aí. Aquele Rogério 247, né? Rogério 47, sei lá como é que é. Rogério alguma coisa não foi preso até agora, certo? Que era um do bando, de não sei o quê, porque é tanto nome, é tanta coisa aqui que a gente fica meio... um apelido, né? O tal do Rogério não foi preso até agora. Tem 1.500 homens do Exército, estão lá, você tem com armamento pesado, fuzil. Quer dizer, o soldado da PS, se for atirar alguém, vai atirar com fuzil e não vai atirar só numa pessoa, porque o fuzil vai destruir uma casa inteira para tentar matar alguma pessoa. E, aparentemente, não se resolveu nenhum. A Rocinha vive hoje, pelo que ele está vendo, não tem escola, as pessoas não saem na rua, comércio fechado, tem a lei da mordaça. Ou seja, ninguém quer falar nada com medo de ser identificado pelo traficante. Existe um toque de recolher de fato, porque as pessoas não saem nas casas e assim por diante. Isso tudo num cenário onde as UPPs, que foram vendidas durante muito tempo como uma saída civilizada, pelo menos uma tentativa de saída para esse negócio, as unidades de polícia pacificadora, acho que é isso que significa, elas foram absolutamente destroçadas porque não se investiu, deixou-se campear a corrupção entre os caras da UPP e os traficantes dos morros, e fundamentalmente o Estado não estava nem aí, socialmente falando, não estava nem aí, não deu dinheiro, as UPPs desmoronaram, viraram hoje uma cidade cenográfica, quer dizer, sete cenográficas. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Quer dizer, as UPPs que vinham sendo uma esperança para que a coisa pudesse andar, aparentemente elas conseguiram diminuir, não acabar com a criminalidade, com o ambiente de guerra, mas pelo menos deixar a coisa um pouco mais civilizada do que antes. Hoje elas não existem, né? Hoje elas foram para o saco, né? Não sei. O que todo mundo avisava. Como as UPPs foram implementadas, elas tiveram um grande apoio social, inclusive dentro das comunidades. Você tinha setores
da esquerda que eram contra, por causa que eram contra, por princípio, a presença ostensiva da polícia dentro das comunidades. Só que setores minoritários. O PP eles tiveram grande apoio, inclusive do governo federal, do Lula. A grande parte da esquerda carioca defendeu também os UPPs. Hoje em dia, todo mundo vê isso até arrependido. Mas, na época, o Beltrame, secretário de Segurança, ele, pelo menos, a gente tem que dar esse mérito a ele. Ele avisava que não era suficiente. A UPP era um passo inicial, que se não viesse acompanhada de programas sociais muito abrangentes, ela não cumpriria com a função, porque ela seria vítima dos mesmos problemas. Os policiais, ao longo do tempo, seriam corrompidos e o tráfico se reestruturaria. E não foi feito nada, ficou só o PP, não teve programa social na favela, não foi construído nada, não teve projeto. Pelo contrário, aquele negócio foi ruindo. E, por fim, ela ruiu, ela desmoronou moralmente, se tornou um ambiente de, não só de corrupção, mas de violência. E hoje em dia, todos aqueles moradores nas comunidades que confiaram nas UBTs, ou seja, que de certa forma se aproximaram dos agentes das UBTs, eles mais tarde se tornaram vítimas da vingança do tráfico. Olha só que coisa cruel para a comunidade. Foi prometido a eles uma coisa, depois o Estado não cumpriu, ele rompeu com essa promessa, e o tráfico hoje em dia ele se vinga. Então é uma coisa muito triste. Isso aí faz com que os moradores, mais uma vez, se afastem do Estado, veem o Estado como um adversário, como inimigo. Essa invasão do exército na Rocinha só acentua essa imagem, porque imagina uma criança, um adolescente, um jovem, o Estado para ele o que é? É invasão militar na área dele. Então, a gente tem uma confluência de fatores aí muito triste. Você tem um desemprego muito grande que empurra o jovem para a criminalidade, e eu não entendo como que e o judiciário carioca é péssimo, é profundamente reacionário. Ele que autorizou agora, por exemplo, a polícia chutar a porta de casa novamente, chancelou o estado de exceção no Rio de Janeiro, na Rocinha, porque evidentemente o policial não vai chutar a porta de apartamento na Zona Sul. Ele chuta a porta de uma casinha na Rocinha. Então, a gente tem novamente isso. O Rio de Janeiro agora ele só vai voltar a respirar feliz quando a gente vencer esse golpe aí, porque o Rio ele é muito sensível a essas ondas nacionais, né? Ele fica muito feliz, muito rapidamente, quando o país está se desenvolvendo, mas ele é sempre a primeira vítima da crise econômica nacional. Tá bom. Miguel, eu vou pedir para você licença de alguns minutinhos, nós temos que ir para o nosso break comercial, lembrando a vocês que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, endereço no Facebook, Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, e reprise todos os dias, a 1h da manhã, pela sua rádio AM Trianon 740, pelo rádio pilha, pelo smartphone, pelo computador. Nós vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos discutir, Miguel, com você também, as últimas pesquisas aí que saíram no fim de semana sobre popularidade, sobre rejeição e assim por diante. Tem novidades aí sobre a reserva ambiental que o Temer queria vender a preço de banana ao primeiro que aparecesse. E outras coisas, o MBL querendo queimar livro, tem um monte de coisa para a gente conversar daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo. Antes disso, obviamente, o Miguel já deve conhecer, vamos passar ao nosso momento musical. A gente hoje começa com Siba, Preparando o Salto. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé, olhando outro no espelho pendurado, que reconheço, mas não sei quem é. Não ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos virando pó. Um vento seco me arrepia e encolhe os ombros, mas na verdade estou queimando o sol.
Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Você corre para todos os lados e o tempo anda esgotado. Quer saber? Nós vamos falar sobre o que você quer ouvir. Bate-papo, dúvidas, notícias, música, dicas. Pergunte, dê sugestões. Venha dividir momentos com a gente. Seu tempo é precioso demais. Vamos ter um dedo de prosa, encher o coração de poesia e manter os pés no chão. 2 da Tri, toda segunda-feira, na Trianon, às 2 da tarde, com Silvia Vinhas e Malu Mota. Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública, criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 31 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto. Contando com a participação do Alberto Vilas aqui, Flávia Rocha Mello em Brasília, e o convidado especialíssimo, Miguel do Rosário, do blog e portal O Cafezinho, diretamente do Rio de Janeiro. Antes, Miguel, eu peço licença a você para a gente chamar de novo a Flávia Rocha Mello. Parece que o Temer aí vai revogar a história lá do RENCA, da Reserva Ambiental. Parece que desistiu de vender ou não conseguiu preço bom, ou preço ruim. Isso mesmo, Ricardo. A expectativa é que esse decreto seja revogado hoje. É aquele decreto, né, que autorizou a exploração mineral na RENCA, a Reserva Mineral Cobre Associados, que é uma reserva enorme entre o Pará e o Amapá. Primeiro, eles fizeram uma mudança, falando que ia preservar o meio ambiente e os índios. Depois disso, suspenderam por 120 dias. Mas a polêmica não acabou, não pegou bem, né? Segundo até o Planalto, foi culpa da Gisele Bündchen, que brigou tanto pelo RENCA, a queda da popularidade do Temer, e no fim das contas eles resolveram revogar. Então, a Gisele Bündchen fez recuar a intenção do Temer de entregar um pedaço do tamanho da Dinamarca para o estrangeiro. Né? A que ponto chegamos? É o que o Planalto falava, né? E aí, depois de toda essa polêmica, foi, né? Todo mundo estava muito contra. Você é uma área enorme que não tem por que ser explorada. Ali tem índios, ali tem uma reserva enorme, tem árvores que só tem naquela região. Então, eles resolveram suspender, acabou. O decreto vai ser revogado daqui a pouco. Vamos ver o que ele vai vender agora, né? Mais uma atrapalhada, né? Mais uma. Bom, né? Bom, vamos ver. Ô, Miguel, eu queria conversar, agora saindo um pouco do Rio de Janeiro, você é um observador arguto da cena nacional, você faz comentários todos os dias sobre a cena política, sobre a conjuntura. Agora eu vi, até no seu blog, no Cafezinho, que você está escrevendo artigos em inglês. Quer dizer, o sujeito está esnobando a gente mesmo, está escrevendo em inglês, talvez se preparando, quando o Brasil for vendido, se o Temer continuar no governo, o cara já está falando a língua dos gringos. Você conversou... do Little Coffee. Né? The Little Coffee. The Little Coffee talks to us. Fala para a gente. Bom, meu inglês acabou aí, viu, Miguel? Eu prefiro ler seus artigos em português, já estou perdido. Você comentou aí nesses dias essas pesquisas que saíram, particularmente a pesquisa do Ipsos,
que fala sobre rejeição, que fala... O que você notou de curioso nessa pesquisa, ou de sintomático, de mais importante? Você fez um longo comentário sobre isso, eu queria que você dividisse com os nossos ouvintes e internautas as suas impressões sobre essa pesquisa. Parece que o único que se salva ali é o Lula nessa pesquisa, não é isso? Então, essa pesquisa é muito interessante, porque ela mostra o Lula como o político com menor rejeição. Ele tem menos rejeição que o Bolsonaro, que a Marina, o Alckmin, que o Aécio. O Temer está numa situação já incrível, né? Terminal, né? Não, ele tem zero. Ele tem, quer dizer, tem 93% de rejeição. 93% de rejeição? 93% de rejeição. Então sobrou o quê? A Marcelinha, o Michelzinho e o Mariz, né? Talvez o Mariz, que foi um papelão aí, ele serviu de infiltrado do Temer. Não, e você deve ter visto aí, né, Miguel? Você deve ter visto aí que o Aécio perdeu até ser paraninfo na escola da filha dele, né? Ele foi candidato e ficou em segundo lugar. Aí tinha aquela camisa do Ronaldinho, né? Não tenho culpa, voltei no Aécio. O cara deve ter rasgado essa camisa e queimado na fogueira. Outro dia estava no Mercado Livre por R$3 vendendo essa camisa. Não, mas ele pensou... Comprava uma, levava 10. Uma coisa cult. Levava o Ronaldo. Vai virar uma coisa cult. Mas conta aí, Miguel, sobre a pesquisa, por favor. Então, essa pesquisa, agora, o mais interessante para mim foi o seguinte, foi a rejeição do Sérgio Moro, quase metade da população brasileira, 45%, desaprova Sérgio Moro. Eu acho muito interessante porque a grande mídia, então, criou uma blindagem total. O Sérgio Moro não comete erros, o Sérgio Moro é Deus, o Sérgio Moro é herói. Inclusive, a gente vê nas manifestações, ele é pintado como super-herói, o que eu não consigo conceber uma coisa mais ridícula do que você entender um juiz de direito ser descrito como super-herói, né? As próprias revistas pintavam ele como dentro de um ringue com o presidente Lula. Então, na realidade, isso é uma vitória nossa, né? A vitória da blogosfera, das redes sociais, uma vitória de setores progressistas da comunidade jurídica. Você se lembra que dias depois da condenação do Lula, 122 juristas publicaram um livro com artigos duríssimos contra o Sérgio Moro, contra a denúncia. A denúncia era inepta, uma denúncia criminosa, porque não aponta provas. E o modus operandi do Moro... Então, enfim, a pesquisa mostra isso, mostra uma desaprovação muito grande. Eu chamo o Moro de torturador da Globo e carcereiro da Guantánamo de Curitiba. Porque o Moro ele repete os métodos brutais que os juízes sempre usaram contra os pobres. O Moro, espertamente, começa a usar na política, na justiça política. Ele vê como... Você vê que as condenações da Lava Jato, elas são superiores à da Indonésia. Da Indonésia, 45 anos, 40 anos. Sei, mas as condenações, menos para os tucanos, né? Menos para os tucanos. Não tem nenhum tucano condenado, preso, em prisão domiciliar, de tornozeleira e tudo mais. Nem ameaçado. Claro. Tucano está salvo. Entendeu? Só que eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque aí fica uma competição de quem, instante, vai virar um país competindo quem tortura mais, sabe? Quais são... Eu acho que o Sérgio Moro ele representou um mal muito grande. Essa pesquisa ela mostra que o setor da população percebeu isso. Ele percebeu que a vida dele piorou muito e ele está começando a entender que o Sérgio Moro tem a ver com isso. Porque ele, ao se projetar como político, ele começa a ser escrutinizado, a ser analisado como político também. Então, eu acho que essa pesquisa mostra uma luz no fim do túnel. A opinião pública, a Lava Jato perdeu a sua unanimidade. As pessoas veem que houve problemas ali, sabe, que tem que ser esclarecidos. Essas delações premiadas da Lava Jato, vocês conhecem minha opinião, eu acho aquilo uma vergonha. Aqui tudo é combinado, sabe? E agora com a coisa da JBS ficou claro, 2 procuradores do Janu foram comprados, tá? 2, e tá toda a cúpula, o braço direito e o braço esquerdo dele. Tá? E as delações eram combinadas, e a gente
coisa, aí depois de perder um habeas corpus, depois de ficar desesperado, fala outra. Falasse a mesma coisa, negaram o habeas corpus dele. E eles pegam as pessoas fracas, debilitam. E para mim, tortura. Se você ameaçar o cara dele não ter processo justo nenhum e nunca mais sair da cadeia, caso ele não fale exatamente aquilo que o procurador deseja, para mim, que tortura. Poucas pessoas resistiriam a esse tipo de pressão. Mas agora tem uma coisa aqui, o Miguel, que passou meio, porque é tanta notícia, tanta coisa, uma vai se sobrepondo à outra. Eu fiquei absolutamente espantado com o negócio do Maris de Oliveira. Absolutamente espantado. Bom, você tem um cara que é um advogado criminalista de grande reputação no Brasil, um cara que está há mais de 50 anos aí nos tribunais, um cara que já defendeu milhares e milhares de causas de maior, menor ou alguma importância. Bom, o que ele fez, pelo que eu entendi, talvez eu esteja errado, eu li o noticiário, o Maris, ele era até há pouco tempo o advogado do Funaro. Ele era responsável por orientar a delação premiada do Funaro. Bom, eis que, assim que ele estava discutindo a delação premiada com o Funaro, ele imediatamente avisou o Temer que o Funaro estava preparando uma delação e no dia seguinte o Gedel Vieira Lima, o Gedelação Premiada, que até agora resolveu não falar, começou a assediar a família do Funaro, oferecendo dinheiro para ele não abrir o bico. Como é que o advogado faz isso? A OAB não tem nada a falar sobre isso. Quer dizer, ninguém tem nada a falar sobre isso. Um advogado que faz esse jogo sujo, isso é um jogo sujo. Você contrata o advogado para te defender e a primeira coisa que ele faz é te entregar para o teu acusador. Quer dizer, ele pega a vítima e entrega para o algoz. Quer dizer, é um negócio de um escândalo. O tamanho desse escândalo, a OAB fica calada. Você teria, pode tudo, tanto faz. Mas gerou uma baderna. Não, esculhambação isso aí, gente. Como é que pode o advogado? Você contrata o advogado para te defender, olha, o cara ali tá querendo me matar. Ah, não, tudo bem, olha, eu estou procurando um lugar para me esconder. A primeira coisa que o meu advogado faz é chegar para o cara que quer me matar e dizer para ele, olha, ele vai se esconder no beco tal, não sei o que, coisa tal, na rua tal, não sei o quê. Mas como é que pode? Maris de Oliveira foi secretário da Segurança de São Paulo. Que isso? É um absurdo. E ninguém fala nada. E fica tudo por isso mesmo. Você está aí, o Maris continua. Ah, eu tenho problemas de... Antiético, antiético que ele fez. Ou sem vergonha esse Maris de Oliveira. Que me desculpe o doutor Maris. Isso é um absurdo. E ele reconheceu que houve encontro. Ah, mas não lembrava quem que estava no encontro. Como não lembrava? Mas lembrou-se de avisar o Temer em seguida, a delação premiada, de que o Funaro ia entregar todo mundo. Quer dizer, é um absurdo completo, Agora, ô Miguel, a gente estava falando da pesquisa, falando da questão da rejeição e tudo mais, a questão do Moro, e hoje saíram alguns dados bem interessantes, aqui na Oxfam, falando que os 6 bilionários brasileiros ganham tanto quanto a renda deles, quer dizer, a fortuna deles equivale ao rendimento de 100 milhões de brasileiros. Atenção, pessoal. 6 pessoas do Brasil, José Safra, o Jorge Paulo Lemann, que é um brasileiro suíço, né, na verdade, porque a primeira coisa que ele fez foi mudar para a Suíça, e continua chamando ele de brasileiro. O pessoal da Rede Globo e assim por diante tem o mesmo dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. 100 milhões. E juntando com isso, nós temos também uma pesquisa que foi publicada pela própria Folha de São Paulo, de vez em quando escapa uma coisa lá, uma outra coisa que dá para a gente ver, que dá para discutir, de que no seu período de mandato, se é que pode chamar de mandato, de usurpação, o Temer ele favoreceu, privilegiou o empresariado e os políticos mais conservadores. E agora, segundo uma ouvinte nossa de Londrina, parece que ele está preparando uma aposentadoria especial para os parlamentares que apoiarem ele. Quer dizer, como é que você vê esse movimento? Como é que você vê? Você acha que porque todo mundo diz, não, o Temer é ruim com ele, pior sem ele, porque não sei o quê, as reformas, agora vai ter eleição. Você acha que tem chance de uma mudança desse quadro ou nós vamos ter que aguentar esse karma até as eleições do ano que vem? Como é que você está vendo esse panorama, Miguel? Em português, por favor.
Ricardo, o negócio do inglês é uma coisa que eu venho tentando fazer desde 2016, no ano do golpe, para denunciar o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo. Porque chegou um momento, aí tem a ver com a resposta que eu vou te dar sobre essa pergunta. Porque o Brasil vive uma situação tão desesperadora por causa de um sistema de comunicação que se tornou um verdadeiro exército nazista, sabe? As pessoas, elas naturalizaram isso de uma forma que é muito assustadora. As pessoas, elas acham que a mídia é assim mesmo, porque elas sempre conviveram com essa mídia, então elas acham que é assim mesmo, elas acham que... Agora, se você tem que... A mídia esconde o que acontece no resto do mundo para o Brasil. A mídia esconde, por exemplo, que a desigualdade de renda no Brasil, ela é muito maior do que qualquer outro país. Muito maior, muito mais elevada. Eles escondem tudo isso, eles escondem também, por exemplo, que os países desenvolvidos, eles têm sistemas de comunicação muito mais democráticos. Outro dia saiu uma matéria no Valor, né, sobre a Alemanha, matéria bem típica vira-lata, em que fala: a Alemanha é maravilhosa, a atual chanceler deve se reeleger, né, Angela Merkel, a Alemanha está numa situação maravilhosa, 3% de desemprego. Agora, o que eles não falam que a Alemanha ela tem um sistema público de educação, sabe, um dos melhores do mundo, e que não tem nenhum maluco lá, como tem aqui toda hora, falando que tem que privatizar a educação. A Alemanha ela tem um sistema, tem um banco público lá, que é um tipo BNDES, que não tem nenhum maluco que quer acabar com o BNDES deles, como o Temer está acabando já, vai roubar 180 bilhões de reais para apoio da Globo. Sabe, ninguém fala que a Alemanha ela subsidiou a sua energia durante décadas para beneficiar suas indústrias, diferente do que o Temer está fazendo, que ela nunca destruiu suas empresas, as mesmas empresas tendo apoiado o nazismo, ou seja, se corrompido a nível máximo, mas não destruíram, porque entenderam que era importante para preservar o nível de emprego na Alemanha. Agora, essa desigualdade de renda que você falou, isso aí mostra, na realidade, deveria mostrar um país apenas de uma revolução. Porque é um nível de desigualdade que você só encontra na França de antigo regime. Entendeu? Só na França de antigo regime. Se você ler o Piketty, o Capitalismo do século XXI, ele alerta que os níveis de desigualdade, eles geralmente não conseguem ultrapassar tal nível, porque depois de tal nível eles geram revolução. Pelo menos na história europeia. Aqui no Brasil, a gente, por causa do controle midiático monstruoso, né, e é um controle que a gente não tem noção dele. Porque imagina que você tem, durante décadas, grande parte da população brasileira passava, e ainda passa, a maior parte do dia vendo novela, no mesmo canal. Novela de tarde, das 6, das 7, das 8. Então, isso é absolutamente doentio, porque isso cria um grau de dominação. Eu lembro como na Olimpíadas, ou foi na Copa do Mundo, em que o The Economist, a revista conservadora, faz uma matéria assim, meio assustada, dizendo que o nível de concentração na mídia era muito incrível, porque só no Super Bowl americano, sabe, que é a final lá do campeonato do futebol americano, que você tem um nível de audiência tão alto assim. E o Super Bowl, ele é exibido não por um canal de TV, mas pelos próprios times, que eles têm lá um sistema que eles ganham dinheiro com a exibição. Aqui não, a Globo chupa tudo. Toda a verba nacional vai para a Globo, entendeu? A publicidade, os times são falidos, os times de futebol são falidos porque o dinheiro fica todo na Globo, sabe? Nenhum jornal, nenhum empreendimento de comunicação consegue florescer, porque a Globo ela sempre chupou a maior parte da publicidade privada e pública. E hoje, com o Temer, as últimas pesquisas que eu fiz, a Globo ela aumentou agora para mais de 50%. A fatia dela? A verba pública federal. Mais de 50%? Mais de 50%. No governo Temer. É um absurdo. Depois do golpe, assim que tem o golpe, o governo começa a concentrar de maneira avassaladora e aumenta as verbas. Porque eles querem nem saber de crise, de depressão, esse negócio de... Eles podem até se dar o luxo de ser contra o Temer, né? Porque quanto mais eles são contra o Temer, mais dinheiro eles recebem. Pelo menos, eles podem até se dar o luxo, a Rede Globo, de ser contra o Temer nas palavras. Porque quanto mais eles falam mal do Temer,
naquele jeito, com todo o cuidado, não sei o que, coisa e tal. Mais verba entra. Mais verba entra, mais dinheiro entra. Não, e a gente teve uma prova, né, concreta aí dessa distribuição. O Temer é um herói no valor, meu. A opinião todo está no valor. Se contar que eu já analisei isso. Isso aí é um jogo fácil de entender. Porque você não precisa apoiar o presidente. É só você fazer campanha para destruir todos os adversários. A melhor maneira de apoiar o governo é você destruir quem pode lhe fazer oposição. Exato. O Alberto Vilas quer falar uma coisa. A gente teve uma prova concreta aí dessa distribuição de renda, quando a gente percebeu que um político, um Gedel, tinha 51 milhões de reais em casa em dinheiro vivo. Isso aí deve ser a renda de 100 milhões de brasileiros, né? Deve ser o dinheiro que 200 milhões de brasileiros... Não, mas, bom, isso aí, 51 milhões, acho que a gente vai morrer sem nunca ver uma bolada dessa. Quantos milhões de brasileiros... E por delação premiada, você tem que... Gedel, estamos aqui, Gedel, nós estamos aqui em 24 horas. Se você delatar, Gedel, a gente jura que vai fazer um plantão aqui na Rádio Trianon. Programa especial, Gedel. Nós estamos em vigília aqui. Miguel, vou pedir mais um segundinho para você, porque os nossos anunciantes cobram. Nós também temos anunciantes, somos a Rede Globo, mas temos aqui os nossos anunciantes. Evidentemente, nos 50% do dinheiro de publicidade nacional. A gente volta daqui a pouco. Antes disso, claro, o nosso segundo momento musical. Nós vamos com uma música muito curiosa aí, chamada Polícia, Bandido, Cachorro e Dentista. Vamos lá. Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista. 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 Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai bater em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Atenção, a POSP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h53 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto. Contando com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, e a presença especialíssima do nosso convidado Miguel do Rosário, falando em português, apesar de também escrever em inglês, patrocinador, idealizador, criador, sei lá, é tudo. Ele faz tudo lá no cafezinho, serve café quando precisa. Aliás, traz o café para nós, que a Roseli abandonou a gente. A nossa Roseli
Saudades da Roseli, que trazia Só cafezinho. virtual. A Thalita não levanta do lugar ali, porque está preocupada com a viagem. A amiga da Thalita, que eu esqueci o nome também, está ali sentada na poltrona, muito descansando, porque vai ter que trabalhar sozinha quando a Thalita for viajar. E o Cléo não quer nem saber. Não quer nem saber. Está ali, ri, gargalha, na nave mãe, ali na mesa de som. E o nosso Albino querido, que hoje teve um pequeno contratempo, e não pôde aparecer. Mas vamos em frente, temos um pouquinho só de tempo. Flávia Rocha Mello, eu queria terminar o programa falando de uma nova ofensiva aí do MBL. Será que você pode me explicar o que aconteceu? A gente estava vindo para o programa, você entrou em contato com a gente. O que aconteceu com o MBL? O que ele fez dessa vez? Mais uma vez, o movimento Brasil Livre, de livre não tem nada, ataca os jornalistas. Hoje foi feita uma reportagem na Folha de São Paulo, falando que um dos integrantes do MBL, ele tinha sido fotografado pintando o muro do Dória, logo depois de um protesto que tinha tido lá, que tinham pichado o muro. Quer dizer, o cara foi trabalhar de graça de faxineiro do Dória. Isso. Agora ele está ocupando um cargo lá na prefeitura. Então, hoje tem uma reportagem na Folha de São Paulo sobre isso. O pessoal do MBL foi na página do Arthur Rodrigues, que é o repórter que fez essa matéria, e entre as fotos viu uma foto que ele leu. No fundo tinha a estante dele, né? O livro, a biografia do Marighella, escrita pelo Mário Magalhães. Que vai virar filme e tudo mais com o Wagner Moura. O Wagner Moura comprou os direitos, dirigiu o filme. E aí eles colocaram na página deles uma foto desse repórter com o livro atrás e falando que ele seria um militante de esquerda. Parece que é uma denúncia, né? Ele não podia fazer reportagem porque é militante de esquerda. Então eles partem para o ataque. Sempre que alguém os questiona, eles partem para o ataque e mais uma vez eles fazem isso. E eles estão criando um index, né? O que você pode ler, o que você não pode ler. Isso com certeza, quando o filme for feito, quando o filme estrear, eles vão para a porta do cinema e se for no Centro Cultural Santander, eles tiram o cinema do cartaz, né? Eles tiram. E assim, esse pessoal desses grupos, não só desses, mas tem uns outros, eles fazem isso. Outro dia teve um outro que pedia a lista de quem era a favor, jornalistas que eram a favor daquela exposição lá em Porto Alegre, porque esses jornalistas não mereciam trabalhar. Então, assim, a gente está vivendo um momento de exceção. Miguel, me conta o seguinte, esse MBL aqui em São Paulo faz algum barulho, os caras são absolutamente infiltrados. Não infiltrados, não, são recebidos de braços abertos à prefeitura. O sujeito lá foi fazer a faxina no muro da casa não é nem casa, porque aquilo ali é um quarteirão. É um quarteirão, no quarteirão do Messier Doriat, que a gente chama de Messier Doriat, porque o cara só viaja, então a gente tem que chamar o nome estrangeiro. Esse tal de MBL tem aí no Rio também, os caras fazem barulho, ou essa excrescência só existe aqui em São Paulo, a gente vai ter que carregar isso nas costas sozinho. Não, tem no Rio também. Ai, meu Deus. Tem no Rio também, só que não é forte aqui não. Aqui no Rio eles são fracos, né, pela tradição da cidade, eles não conseguem se criar muito aqui não, só que tem. Tem, se encontram. Ele, inclusive, você já tem o Bolsonaro aí, o Bolsonaro é de vocês, né? Inclusive, exatamente. Eles tentaram fazer uma manifestação uns meses atrás, aqui na Cinelândia, foram escorraçados de lá, tem um vídeo lá, depois tem um cafezinho, sabe? Agora, eles realmente, né, eles são uma milícia fascista, né? A gente até ri, a gente ri da mesma forma que as pessoas riam, né, pelo fascismo. Se você estuda a história do fascismo, era muito parecido. As pessoas riam porque era tão ridículo, era tão grotesco, que ninguém acreditava que aquilo fosse crescer. Entendeu? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu espero que no Brasil não seja tomado por esses fascistas. Né? Não, e curiosamente, quando eu vi a notícia, falaram que era um livro que estava no fundo da estante dele, que apareceu na foto, eu achei que era o manual de guerrilha do Marighella, mesmo que fosse. Mas não, é uma biografia maravilhosa escrita pelo Mário Magalhães, a biografia do Marighella, assim. E eles também não devem saber, não, eles devem achar que aquilo ali é um livro do Marighella, ensinando terrorismo. Eu acho que eles não têm o menor conhecimento. Acho que eles nem sabem direito que é Marighella. Não, imagina. Mas eu podia ter o Capital, as obras completas do Lenin. A Bíblia, se tiver a Bíblia, eles acham que é de esquerda. Se tivesse o vermelho e o negro, né, do esquerdo, eles iam criar, é o mesmo caso. Bom. Do Estado Islâmico? O vermelho na época da ditadura, porque a Bíblia foi queimada. Não. Não, NB.
Enfim, gente, o Cléo ali está me olhando feio, o Albino não está aqui, então o Cléo faz o papel dele. Que tristeza, Cléo, não pensei que você ia chegar a esse ponto. Nós temos que encerrar o programa, são 17 horas e 58 minutos. Lembrando a vocês, quem quiser ouvir a reprise, ou falar para o vizinho, falar para o amigo, falar para a mulher, falar para o filho, falar para o namorado, para a namorada, reprise 1h pelo smartphone, pelo computador, pelo seu radinho de pilha, pelo seu rádio elétrico, Rádio Trianon AM 740. E lembrando a todos o seguinte, amanhã, às 5 horas da tarde, o nosso entrevistado especial é nada mais, nada menos do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã, 5 horas da tarde, no programa Contraponto, ex-presidente Lula aqui conosco, ao vivo, via Facebook, via rádio, via computador, celular, smartphone e tudo mais. Esperamos todos vocês amanhã. Muito obrigado. Obrigado, Alberto Vilas. Obrigado a Flávia Rocha Mello. Super obrigado ao Miguel do Rosário. O tempo que a gente tomou dele. Devia estar escrevendo agora em francês, em alemão, não sei o quê. O cara é poliglota, até nas considerações dele. A Thalita, a amiga da Thalita, que eu esqueci o nome. Ao nosso querido Cléo. E desejando ao nosso Albino que essa pequena intempérie já tenha sido resolvida e que ele, em breve, volte aqui ao nosso convívio. Até amanhã, Alberto Vilas, com o nosso... E a gente vai terminar hoje com... A gente vai terminar com João Bosco, porque a gente não pode perder a esperança.